Pense por um momento. Você já se sentiu sozinho ao seguir a vontade de Deus? Já se viu em meio ao sofrimento, sem entender totalmente o propósito do que está vivendo? Hoje falaremos sobre o profeta Jeremias, um homem que, mesmo com desafios imensos, permaneceu fiel ao seu chamado. Sua história de rejeição, dor e obediência pode trazer grandes revelações para as nossas vidas. E no final, vamos revelar algo que pode transformar sua maneira de ver as dificuldades que você enfrenta. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que bênçãos sejam derramadas sobre você e sua família. Sejam bem-vindos ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Hoje, vamos caminhar juntos pela vida de um profeta muito especial, que nasceu na cidade de Anatote, localizada a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, na região de Benjamim. Seu nome era Jeremias, e ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Jeremias nasceu por volta do ano 650 a.C., em uma época de grandes tumultos políticos e espirituais para o povo de Israel. Sua missão como profeta foi um chamado que o levaria a enfrentar grandes desafios. E mesmo com muito sofrimento, ele jamais abandonou a obra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo. Tenho certeza que essas revelações irão impactar sua vida. O chamado de Jeremias. Jeremias foi chamado ainda jovem para uma missão difícil. Deus lhe disse em Jeremias, capítulo 1, versículo 5: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei. As nações te dei por profeta. Imagine o impacto dessa palavra. Jeremias não foi uma escolha qualquer de Deus. Ele foi chamado antes mesmo de nascer, para ser profeta de uma nação que rejeitava as orientações divinas. Mesmo com sua juventude, Jeremias não teve escapatória. Ele deveria enfrentar um povo rebelde, com um coração endurecido e proclamar o juízo de Deus. Mas o jovem profeta hesitou. Ele se sentia insuficiente, como muitos de nós ao sermos chamados para cumprir a vontade de Deus. Mas Deus lhe assegurou: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1, versículo 8. O chamado de Jeremias nos desafia. Ele foi escolhido por Deus para uma missão que não prometia conforto ou reconhecimento. E isso é algo que devemos refletir. Somos chamados por Deus independentemente das dificuldades. A verdadeira pergunta é: estamos dispostos a obedecer? A rebeldia de Israel e a missão difícil de Jeremias. Jeremias foi chamado para pregar a um povo obstinado, um povo que tinha abandonado a Deus. No capítulo 2 de Jeremias, o Senhor acusa Israel de ter cavado cisternas rotas, simbolizando a busca por segurança em fontes falsas, como alianças com outros povos e a idolatria. O profeta foi enviado para desafiar essa atitude, mas quem gosta de ouvir palavras de repreensão? O povo rejeitou a mensagem de Jeremias, preferindo ouvir os profetas que prometiam prosperidade. É nesse ponto que nos identificamos com a história. Quantas vezes nós, também, escolhemos seguir caminhos mais fáceis, longe da verdade de Deus? Deus, no entanto, deixa claro que o abandono de sua presença gera consequências. Em Jeremias, capítulo 7, versículo 3, o profeta diz: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Isso é um chamado ao arrependimento, que sempre será o caminho para a restauração. A missão de Jeremias, por mais difícil que fosse, era essencial. Quando nos afastamos de Deus, enfrentamos consequências, mas o arrependimento pode restaurar nossa relação com Ele. Isso nos desafia a refletir. Estamos caminhando com Deus ou cavando cisternas rotas? A rejeição e o sofrimento de Jeremias. Jeremias não foi apenas ignorado, mas perseguido. O profeta Passur, por exemplo, mandou espancar Jeremias e colocá-lo no tronco,
Jeremias, capítulo 20, versículo 2. Essa rejeição foi dolorosa, mas Jeremias não se calou. Em Jeremias, capítulo 20, versículo 7, ele desabafa. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu. O sofrimento de Jeremias foi grande. Ele não apenas enfrentou humilhação física, mas também a dor emocional de ser ridicularizado. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus se tornou uma chama ardente dentro de seu coração. Mesmo quando tentou desistir, o fogo da palavra não permitiu. Isso é algo poderoso para refletirmos. Deus pode nos colocar em situações difíceis, mas quando a missão é dele, não podemos abandonar. A perseverança é um ato de obediência. Como Jeremias, podemos ser chamados para momentos de dor, mas no final, sabemos que a fidelidade ao Senhor sempre vale a pena. Uma mensagem de esperança em meio ao juízo. Mesmo em meio ao juízo, Deus revelou a Jeremias uma mensagem de esperança. Embora o povo fosse levado cativo, Deus prometeu restaurar Israel. No capítulo 29, versículo 11, Deus revela: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Essas palavras são poderosas. Deus sempre tem um plano de paz, mesmo quando enfrentamos os efeitos das nossas escolhas erradas. O povo seria levado para a Babilônia, mas o propósito de Deus era trazê-los de volta, mais fortes e restaurados. Além disso, em Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34, Deus promete uma nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. O Senhor nos ensina que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Não basta apenas conhecer as leis. Precisamos internalizar a verdade de Deus em nossos corações. Essa esperança que começou com Jeremias se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Ele nos trouxe a nova aliança, a redenção e a restauração, de uma maneira ainda mais profunda. Mesmo quando o juízo é inevitável, Deus sempre tem um plano de restaurar. O legado de Jeremias e a fidelidade ao chamado. Jeremias permaneceu fiel, mesmo quando não viu a completa restauração de Israel em sua geração. Em Jeremias capítulo 39, versículo 2, vemos a destruição de Jerusalém cumprindo as palavras de Jeremias. Mas, mesmo no meio da devastação, o profeta não foi abandonado. O capitão babilônico Nebuzaradã ofereceu a Jeremias a escolha entre ir para a Babilônia ou permanecer em Judá. Jeremias capítulo 40, versículo 4. Jeremias escolheu permanecer, confiando no plano de Deus. Jeremias não viveu para ver a restauração completa, mas ele confiou em Deus até o fim. Sua história é um legado de coragem, fé e obediência. Mesmo em tempos de dor, ele continuou fiel. E isso nos desafia a permanecer firmes em nossa missão, independentemente das circunstâncias. Seu legado nos ensina a confiança em Deus, mesmo quando não vemos a solução imediatamente. Ele nos lembra que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas, e mesmo em meio à dor, Ele está trabalhando. Conclusão e oração. A história de Jeremias nos ensina sobre a fidelidade, o sofrimento e a esperança. Mesmo em tempos de dor e rejeição, ele nunca deixou de cumprir o chamado de Deus. Hoje, somos chamados a ter a mesma coragem e obediência, confiando que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Amados irmãos, que a fidelidade de Jeremias seja um modelo para nós. Mesmo quando as dificuldades parecem grandes, lembre-se de que Deus tem um plano de restauração e paz para você. Agora quero orar por você. Pai querido, te agradecemos pela história de Jeremias, que nos ensina a viver com fé e obediência. Mesmo nos momentos mais difíceis, sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, fortalece nossa fé, nos dá coragem para enfrentar as adversidades
e nos lembra de que, mesmo no sofrimento, o Senhor tem um plano de paz para cada um de nós. Que possamos confiar em Ti, assim como Jeremias confiou. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Até o próximo vídeo.